Mariana, tudo bem? Tudo bem, Keca você? Reis, também. Take 1. Primeiro Hoje eu estou queria... aqui com a Thais Rios. Oi, Duda, tudo bem? falar um pouquinho Obrigada sobre o pessoal, por ter hoje aceitado o aqui convite. com Nath, vocês. tudo bem? Nós vamos Obrigada dias, por ter obrigada aceitado por ter essa Júlia. participado. Obrigada por Olá, ter hoje eu estou aqui com a Viviane Monteiro, nossa querida atriz, e nós vamos contar um pouquinho da sua história. Você foi uma pessoa que chegou a frequentar a locadora, que ia... Eu adorava, mas... Que não dava conta de ver tudo. Já era DVD, então eu gostava muito do processo de chegar na locadora, escolher, ler atrás, passar o tempo, perguntar para os funcionários o que eles indicavam. Tinha sempre aquelas promoções... leve 5 e daí você pode assistir em mais tempo e pague 4, que era uma coisa que eu gostava. Eu gostava de ir até lá, mas não que eu tenha esse saudosismo de volta em locadoras. Hoje estou super feliz com os filmes online e tudo bem. E pra você também funciona Netflix? Ficar lendo e tal, demorando mais pra escolher o filme do que assistindo? Não, detesto. Aí já acabou essa fase. Odeio quando a gente fica naquele tempo. Quando eu moro com mais gente, a gente fica decidindo o que vai ver, eu quase desisto nesse momento de escolha. Tem assim. que ir meio que no impulso. Tem que meio que já saber, olhar 10 filmes pra assistir no Netflix, procurar no Google quais são que tem que ver. Sempre que tem alguma lista Sempre. que vê no Netflix, Mulheres, o que vão tirar em um mês. As 10 mulheres pra assistir no Netflix, né? 10 roteiristas, a gente vai e assiste. E falando em mulheres, tem alguma que seja sua referência, tanto no roteiro ou no cinema de forma geral? Eu gosto da Jane Campion, que é meio clichêzão falar, mas gosto muito. Não tinha assistido a série dela de 2013, acabei de ver o Top of the Lake e fiquei bem impressionada e vai voltar, né, até a série. Gosto de gente nova no cinema, gosto da Vera Egito, das coisas que ela tem feito, gostei muito do curta dela e agora desses longas que ela tem trabalhado como roteirista. Lana Mulhert, claro. Enfim, eu tô tentando focar nas brasileiras, né, Laís Bodansky. E aí, quando eu mudei para São Paulo, teve essa coisa, no finzinho da faculdade eu vim trabalhar aqui, porque eu e uns amigos, a gente fez um documentário de rádio e ganhou um prêmio na TV Cultura. E o cara da TV Cultura me chamou para ser estagiária. Como eu tava com pouca aula, eu vim ser estagiária aqui na TV Cultura, na Rádio Cultura, na verdade, Eu já ia te perguntar se foi na época do Castelo, Cocoricó, desses programas. Não, foi depois, foi um pouco depois. Se bem que eu não lembro, o Castelo, como tava na rádio, eu não lembro agora, porque eu acho que o Cocoricó é anos 90, né? Eu acho que E o Castelo também. Então deve ter sido, mas eu tava na rádio, Eu lembro do Castelo antes do Cocoricó. Antes do Cocoricó? Então pode ter sido. Mas eu não estava envolvida nisso, porque eu era a estagiária da Inesita Barroso. Olha, eu lembro que ela tinha um programa Ela de tinha um música. programa de música, ela tinha um programa na TV Cultura, que era o Viola Minha Viola, e tinha um programa na rádio que chamava Estrela da Manhã. Era Isso. super legal, de música caipira. Nossa, muito bom. Aí eu saí de lá e fui trabalhar na MTV. Fui ser estagiária na MTV. Foi uma mudança, assim, bem da Inesita. Foi já no momento que a MTV estava começando, nos anos 90 também? A MTV começou em 90, se eu não me engano, em 1990 mesmo, pontualmente. Eu entrei pra fazer estágio em 95 ou 96 lá. E aí fiquei muitos anos. Na verdade, fiquei acho que uns 3 ou 4 anos. Depois eu saí e fui trabalhar em rádio de novo. Sempre flertei com rádio também, sempre gostei, acho que tinha Essa questão, você tá no interior sempre tem rádio, pode não ter TV, mas sempre tem uma rádio ou outra. Eu trabalhei numa rádio no interior, no primeiro ano da faculdade, eu fui locutora de uma rádio sertaneja, era uma loucura. Sertanejo tava Tava atrás de mim, mas a Inesita era legal, porque a Inesita era caipira de raiz, era aquela coisa, né, clássico do caipira. Na Energia FM, onde eu trabalhei, já era sertanejo, era uma rádio pequenininha, então não tinha programador, aí eu tinha que fazer a programação. Só que eu não entendia nada, eu tinha que ficar vendo as cartas dos ouvintes para ver o que eles pediam e fazer a programação, mas foi um fiasco. Porque eu sou super atrapalhada e você não era só locutora, eles chamavam de DJ, é locutora que ficava colocando os cartuchos, os discos, tinha vinil ainda naquela época, o vinil, o CD, nossa, me atrapalhava, foi um horror. Imagina a fita garra. Nossa, não, eu sou completamente descoordenada para esse trabalho. E hoje, você sente saudade dessa época de trabalhar em rádio? Eu tenho uma coisa, eu sinto saudade, eu acho que eu não trabalharia full time em rádio, assim, o tempo inteiro.
Mas eu acho que o rádio tem uma coisa muito misteriosa, que é uma coisa que eu trago sempre para os trabalhos que eu faço em TV e em cinema. Eu acho que aqui no Brasil a gente explora muito pouco áudio. Para além da coisa que durante muitos anos, especialmente, sei lá, anos 90, quando a gente voltou a fazer filme depois da retomada, não sei o que, todo mundo fala, mas o áudio desse filme é muito ruim. Eu acho que está para além disso, eu acho que o áudio não é muito trabalhado como recurso, sabe, assim, ele é recurso, assim, de diálogo, como todo mundo faz, mas não é uma coisa que as pessoas sentam para pensar, sabe, assim. E até para valorizar esse produto que está pronto ali, o áudio. E até para valorizar. O filme do Kleber, O Som ao Redor. O Som ao Redor, é um puta trabalho de áudio. Foi um dos primeiros, assim, que eu vi e falei, caramba, que foda, assim, porque dá pra você ficar ouvindo aquele filme e já entendendo tudo que tá acontecendo, sabe, assim. Mas isso é raro, não é muito pensado, que eu acho, ainda, sabe. E acho que o meu trabalho em rádio, a minha paixão por rádio, me trouxe isso, as coisas que eu faço em vídeo, agora menos, porque eu tô trabalhando cada vez mais só com roteiro, mas na época da MTV, por exemplo, no comecinho da MTV tinha uma coisa muito legal, que a gente tinha muita liberdade, especialmente no comecinho, lá pelo 98, para fazer o que a gente quisesse, quer dizer, não era exatamente o que a gente quisesse, porque nunca tinha muito grana, mas tinha uma liberdade ali, que ainda não tinha muito comprometimento com o Ibope, com essas coisas, e a gente podia testar umas formas, e eu lembro de brincar com áudio lá, eu lembro de fazer umas coisas que hoje em dia, nem na própria MTV, em nenhum lugar você consegue. Até mesmo a MTV hoje em dia, ela já não é, pelo menos eu peguei já mais, digamos, o fim dessa era, dela mais em alta. Mas se você liga o canal hoje, já não é da mesma forma. Não, o canal hoje é mais... Eu peguei a época da Mary Moon, foi tipo anos 2000. Sei, é bom, eu peguei a época da Astrid, por exemplo. Da Astrid, nossa. Eu conheci a Astrid já depois, eu acho que era na Band. Mas eu gosto muito da Astrid. Ela é muito boa, né? Ela faz no GNT hoje. Saia justa. E me diz uma coisa, você falando desse negócio do mistério, do locutor, é interessante pegar, se você for ver também os personagens do roteiro do livro, você não tem ainda quem vai ser aquela pessoa quando você está escrevendo. Então fica meio que aquele mistério também. E locutor, normalmente, tem uma voz muito marcante. Você falou que tenta trazer isso para os seus trabalhos. De que forma, esse mistério? Porque acho que muita gente que trabalha, especialmente em TV, acha que o locutor tem que ser aquela coisa careta, locutor tem que ser um voice-over, alguém que narra. Eles chamam isso, hoje até estava vendo no rádio, no 89, aquele Zé Luiz fazendo uma brincadeira com isso, voz de placa, que é aquela voz de homem que fala assim, emoção nenhuma, sabe, assim, locutor, voz de placa. Acho que isso era um termo bem antigo, assim, anterior, sei lá. Eu acho que muita gente ainda tem na cabeça que locutor é isso, ou que narração é isso. E em animação, por exemplo, é uma coisa que dá pra fazer muito. Você tem bastante repertório de animação ou não? Não creio. Você já assistiu Pocoyo, que é uma animação que eu acho que é espanhola? Pedacinho, assim, mínimo. Pocoyo tem... E eu fiz algumas coisas assim, já que eu acho muito interessante. Pocoyo tem um narrador que é um personagem, é uma animação pré-escolar para crianças bem pequenas, de 3, 4 anos. Tem um narrador que é personagem, e o narrador conversa com os personagens, mas ele nunca aparece. E esse narrador tem uma personalidade incrível, uma voz maravilhosa. Não é um cara que está ali para dar linha de texto e contar a história, é um cara que faz muito parte da história, assim, entendeu? Eu lembro que uma referência pra gente na MTV, quando a gente brincava com isso, uma referência era uma animação muito antiga do Pateta, chamava Olimpíadas do Pateta, que o Pateta olhava pra câmera e tinha um locutor conversando, você sabe o que eu tô falando? Não? E tinha um locutor conversando com ele. Dá pra fazer esse tipo de brincadeira. Eu fiz uma vez um programa para um canal de TV, que era um canal que chamava, o Ideal TV, era um canal da Abril, que tinha um locutor que também era um locutor que tinha uma personalidade muito marcante, que nunca aparecia. O locutor andava de bicicleta, tô sem ar, e não sei o que, e conversava com os personagens olhavam para a câmera. Então, acho que é esse tipo de brincadeira. E em animação a gente consegue fazer até mais. Em animação eu escrevo bastante para adolescente também, tem aquela narração sempre do personagem, da cabeça do personagem, das angústias, isso dá para fazer. Mas isso a gente pode fazer para adulto, isso, sabe? Eu acho que é um baita de um recurso, assim. E como foi ver a adaptação do seu roteiro na tela depois? Foi muito massa. Eu acho que a gente teve que adaptar muita coisa porque a gente não achava as pessoas e tal, mas no final das contas eu acho que a ideia foi passada, que era a crítica que eu tinha escrito, que era o que eu queria denunciar. Foi passada e foi massa porque os atores se empenharam muito, todo mundo tinha gostado do roteiro, estava querendo passar aquela mensagem do melhor jeito possível.
E no final das contas o resultado ficou massa. E agora, você vai voltar para Recife? Você pretende fazer um outro curso de cinema? Você quer continuar escrevendo? Quais são os seus planos? Quais são? Gabriel já me mandou uns links com uns editais para eu ver se eu inscrevo algum roteiro lá. Eu tenho que fazer os roteiros, né? Na verdade, eu pretendo fazer mais roteiros. Talvez até esse curta da gente tornar um longa, a gente tava falando sobre isso, né? Vamos todos para Recife. Sim, vamos todos para Recife para produzir isso. E eu vou fazer faculdade de cinema em Recife. Quando eu voltar, segunda-feira eu já começo a faculdade. E aí, quem sabe eu pendo pro roteiro, né? Não sei ainda. Como que vocês começaram? Como vocês se conheceram? Na EAD. Ela era da turma do meu ex-marido. Ele entrou na EAD, daí eu conheci todos os amigos do meu ex-marido. Depois eu entrei 2 anos depois. E aí a gente formou as Olívias. Aí quando eu conheci a Mari, já foi de cara, a gente já se adorou, não sei o que. Daí tinha a Sheila, a Renata, que eram de turmas diferentes. A gente se juntou e falou, vamos fazer um Todo grupo. mundo querendo produzir. Eu acho que todo mundo querendo falar besteira. A gente não tinha essa ideia, era assim mesmo, a gente só sentava e falava merda o dia inteiro, uma improdutividade absoluta. A gente falou, gente, vamos ganhar dinheiro com essa improdutividade, com essa capacidade, na verdade, de só falar besteira. Daí a gente chamou o Vitor Bittou, ele dirigiu e a gente estreou em 2005. As Olívias ainda dentro da EAD. 12 anos praticamente. Aí depois a gente foi fazendo outras coisas, a gente foi pro... Aí a gente era muito amiga dos Barbichas, vocês conhecem eles. E aí eles fazem improviso, a gente começou a fazer improviso, daí a gente foi pra TV, né, tudo improviso. E aí eu acho que... E aí a gente foi depois pro Multishow com Olívias, então... E você acredita que foi essa questão das reuniões aí, da produtividade, que te acabou levando pro caminho do humor? Ou você Não, eu já era, é uma coisa minha, uma deficiência de fósforo, não sei o que eu pensei, mas é uma capacidade natural que eu tenho. Mas organizar isso e transformar isso num produto legal é outra história. Então acho que a gente tinha essa habilidade, mas que a gente batalhou, obviamente, daí vem a coisa de batalhar e fazer acontecer. E aí a gente fez, e meio que é um misto de sorte, um misto de... A gente estava numa época, a gente tinha acabado o Terça Insana tinha acabado de sair do Next, não sei se você conhece Terça Insana, com a Grace Janocas, tá? Não vai tanto do céu. As minhas listas estão aumentando Grace cada dia mais. Janocas, com o Luiz Miranda, com o Marcelo Médici, essa galera, o Luke depois entrou. Eles tinham acabado de sair do Next, que é um teatro meio experimental, e a gente entrou. Então tava meio que essa época do humor, de sketch, de personagem. E putz, a gente fez um relativo sucesso, não um sucesso. E aí chamaram a gente pra fazer outros projetos, aí a gente acabou conhecendo toda a galera da comédia. E aí a gente acabou indo fazer Improvável, que era uma coisa que acabou dando uma grana legal, e aí fomos pra TV. Assim, mesmo na TV, eu só fiz coisas com amigos. Eu nunca entrei na TV, quer dizer, agora eu tô trabalhando como roteirista, e mesmo assim já fiz amizade com todo mundo. Eu só sei trabalhar nesse modus, assim, eu não sei. Uma coisa que me dá muito prazer e é muito produtivo e amizade. Eu não sei se assim você fala, putz, Cris, vamos fazer é isso, vamos produzir, vamos editar um filme. Eu falo, olha, tem um pessoal que fez faculdade disso, eu sou uma anulação pra fazer isso. Mas, putz, vamos criar uma cena, vamos criar alguma coisa que não seja um filho, eu topo. Eu um pouco demais. É um pouco demais. Não, eu não sei, porque tem gente que queria super bem, nem as minhas plantas vingam, mas... Então, mas eu tenho essa coisa de produzir e acho que por ser virginiana, então eu vou até o final, assim. Então, eu tenho sobrevivido assim, mas é meio uma sobrevivência mesmo, né? De atriz, de comediante, de roteirista. Que usa droga, você vai conseguir um papel que você vai transar com alguém. Então tem esses tabus, essas ideias, mas na verdade eu aprendi os trejeitos de droga em outro lugar, entendeu? Trabalhando em outros lugares, não como atriz. Então, enfim, até ter a coragem de fazer. Ok. E antes de fazer... Antes de começar a atuar, você falou que tentou seguir outras coisas. O que você fez? Vamos lá. Na verdade, eu comecei a dançar. Eu sempre fiz várias coisas. Eu fiz equitação, eu fiz vôlei, futebol, natação, pintura. Eu dei uma testadinha em tudo, assim, porque eu queria saber um pouco de tudo, eu queria experimentar. Aí eu fui fazer dança do ventre quando eu tinha 15 anos.
E eu dancei até pouco tempo, assim, eu dancei até uns 25. E eu dei aula, e eu dancei profissionalmente, enfim. Mas eu também, enfim, aí também não era uma coisa bem vista, assim. Hoje em dia, talvez, não sei explicar. E aí eu fui fazer gastronomia. Também. Eu sou formada em gastronomia, sou gastróloga. Não sou chefe de cozinha, mas sou gastróloga. E aí eu trabalhei também com um monte de coisa. Eu trabalhei em loja de vinho, eu trabalhei em mercado para classe AAA. E você disse que fez tudo isso, foi aqui em São Paulo, porque depois você viajou para fora. Foi tudo aqui em São Paulo, e aí eu comecei nutrição, faculdade de nutrição, recebi uma bolsa científica com um projeto que eu tinha desenvolvido e tal, e aí eu falei, eu estou muito infeliz, então adeus tudo isso, eu vou começar a estudar teatro. E aí você volta... E aí aí eu tenho outras experiências fora e, enfim. E aí, quando você começou a trabalhar, você já foi logo pro cinema, ficou ainda no teatro, e como que era ser mulher nesse mercado? Era mais difícil? Você sentia algum tipo de preconceito por estar fazendo um trabalho que envolve muitos homens? Olha, para falar a verdade, eu posso te dizer, talvez eu seja uma privilegiada, porque eu sempre trabalhei com equipes muito mistas. Então, e eu sempre trabalhei, quando eu estava fazendo faculdade, eu quis experimentar, na época de estágio, todas as formas possíveis de audiovisual. Então, eu trabalhei com TV, trabalhei bem pouco com rádio, trabalhei um pouco também com a parte de publicidade, e aí então fui para o cinema. O cinema eu já estava quase no fim da faculdade e acabei terminando a faculdade e continuando no cinema. Mas eu percebia que tinha um pouco de diferença, mas essa diferença ela nunca chegou a ser uma explícita e de alguma maneira me prejudicar. Então eu trabalhei, tive em equipes em que você tinha lideranças mulheres, você tinha pessoas que eram, por exemplo, tinham diretoras mulheres. Isso não é uma coisa que hoje as pessoas se atentam a isso, mas naquela época era algo mais velado, né? Não se discutia tanto, e ao mesmo tempo, para mim, não era o meu ambiente, eu não tinha, para mim era natural. Até porque não tinha essa consciência de hoje que tem preconceito, não tem preconceito, tem Sim, mas eu nunca cheguei a estar num ambiente onde eu era a única mulher. Eu nunca cheguei a estar num ambiente onde eu não poderia fazer alguma coisa por ser mulher. Isso nunca aconteceu comigo, então eu não saberia nem te dizer como seria a minha posição a respeito. A gente estava conversando mais cedo sobre psicanálise, terapia. Sim. Você começou a fazer por causa da carreira ou você já... Eu precisava já, né, Sim. gente? A gente tem que... Esses problemas a gente tem que tratar. Mas aí... Quando você cuida da sua saúde também mental em relação à produção, isso é muito louco, porque eu falo sobre muito isso na terapia e tudo mais, que reflete muito o seu trabalho, o jeito como você consegue lidar consigo mesma. E como quando você consegue ter um entendimento melhor sobre você, e, ter uma calma para resolver as coisas da sua vida, isso vai refletir no seu trabalho. Até porque o trabalho de produção é muito com as pessoas. Sim, então, é o que eu falo, pra você tá com produção, você tem que aprender a lidar com as pessoas. Você tem que, sei lá... Esse ano passado foi um ano que eu vi que, produção é uma carreira política. Eu sou, às vezes eu virava pra pessoa e falava assim, cara, eu tenho que ser uma pessoa muito política com você, senão eu vou te matar, entendeu? Mas é isso, a gente tem que amar o próximo, muito, assim, olha, eu tô muito puta com essa pessoa, mas eu não quero brigar com ela, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com ela. E até porque capturar o público ali na hora. Não só isso, mas sentir várias vezes e viver várias vezes aquela vida que não é a sua, mas que também e que, sabe, é uma linha muito tênue, muito psicanalítica, assim, entre você e aquela outra vida que não é você, mas e fica essa coisa. E aí eu já fui pro teatro, foi assim, bem recente. Vai fazer uns 6 anos que eu mergulhei mesmo, sabe? Antes disso eram mais... Eu fiz uns cursos, eu fiz em 2013
um curso na Globo Nordeste de teatro, mas eu era novinha, não tinha um conhecimento assim de base, de estudo de corpo, nada, então eu fiquei meio, ai meu Deus, não quero, sabe? Mas foi uma reação, foi literalmente uma reação. Porque eu não conhecia muito, não tinha feito exercício nenhum e eu já entro assim, caio de paraquedas no curso pra avançado, sabe? E eu fiquei meio... Mas deu tudo certo. Você recebeu isso? Você procurou fazer algum curso? Pensou numa faculdade? Então, assim, enquanto eu tava na escola, eu fiquei só fazendo esses vídeos, uns documentários aleatórios. Isso com os amigos da escola? Exibia pra família? Botava no YouTube. Foi na época que o YouTube tinha acabado de estourar, assim. Então eu fazia, aí em algum amiguinho em casa, eu falava, vamos brincar de fazer um vídeo. Você ainda tem canal no YouTube? Não, eu apaguei. Depois que eu comecei a paquerar, eu apaguei todos os rastros dos vídeos antigos. Mas você tem os arquivos? Tem, sim. Tá só guardando. Mas eu gostava de brincar disso. Então, tipo, ia alguém em casa e falava, vamos fazer um vídeo hoje. O que a gente faz? A gente vai fazer um clipe. Aí montava todo o roteiro, fazia tudo. A gente vai fazer um documentário. Vamos. E aí ia fazendo. Então, na escola eu fazia vídeos assim. Aí depois, na hora de escolher faculdade e tal, eu fiquei meio assim de ir fazer cinema, porque... não sei se vou conseguir trabalhar, se vai... Porque eu não tinha nenhuma informação sobre como era o mercado de cinema. Então, na minha cabeça, cinema é aquela coisa que você escuta de, você vai fazer cinema, tá? Então, eu pulei umas 2 faculdades até olhar e falar, não, tipo, realmente o que eu quero fazer é cinema. Quais foram as faculdades? Eu fiz Artes do Corpo na PUC e Publicidade no Mackenzie. Sim. E aí, depois fiz 2 anos lá na IC do técnico e aí, de lá, vim seguindo.